Olá pessoal, na videoaula anterior nós apresentamos as diferentes formas para o coeficiente de transferência de massa convectivo. Nesta videoaula nós iremos descrever o fenômeno da transferência de massa por convecção. Para tal finalidade, iremos supor uma placa plana em contato com um fluido em movimento adjacente à sua superfície. Assim, quando o fluido em movimento encontra a superfície da placa parada, a velocidade do fluido diminui formando uma camada limite hidrodinâmica. A camada limite está localizada no filme de fluido com escoamento lento e que ocorre muito próximo à superfície. A velocidade do fluido na superfície será dada por Vs, e no limite da camada limite com a região de movimento livre será dado por V infinito. Desta maneira, uma distribuição de velocidade é gerada sobre a superfície, cuja velocidade será nula exatamente na superfície da placa, mas se aproxima da velocidade de escoamento livre, o V infinito, no limite da camada hidrodinâmica, e que se desenvolve ao longo do escoamento. Admitindo agora que a placa se dissolve no fluido, haverá transferência de massa e, por sua vez, a formação de um perfil de concentração, definido por uma camada limite mássica de espessura delta, com concentrações CaS e Ca infinito na superfície e na região de escoamento livre, respectivamente. Considerando a transferência de massa do soluto A, ou seja, o material da placa que se dissolve no fluido em movimento sobre a superfície, a transferência de massa entre a superfície e o fluido será dado por Na igual a Kc, que multiplica a diferença de concentração CaS menos Ca infinito. Esta equação nós iremos chamar de equação 1. Desde que a transferência de massa na superfície seja devido à difusão molecular, então podemos dizer que a transferência de massa será dada pela primeira lei de Fick, que será dado por Na igual a menos dAB, que multiplica a derivada da concentração em relação a Y, onde na superfície o Y é igual a zero. Admitindo que CaS é constante, podemos rearranjar a primeira lei de Fick da seguinte forma: o menos dAB vai multiplicar a derivada da diferença de concentração Ca, que é a concentração em qualquer ponto dentro da camada de concentração, na camada limite de concentração, menos o CaS, dividido por dy. Assim, a equação resultante nós iremos chamar de equação 2. E agora, nós vamos igualar as equações 1 e 2. Estas equações podem ser igualadas uma vez que definem o mesmo fluxo do componente A, que deixa a superfície e entra no fluido em movimento. Logo, a expressão resultante será menos o dAB, que multiplica a derivada de Ca menos Cas por dy, igual a Kc, que multiplica Cas menos Ca infinito. Isolando agora o coeficiente de transferência de massa e a difusividade e multiplicando ambos os lados por L, que representa o comprimento da placa, nós teremos como resultado uma expressão onde o lado esquerdo, KCl sobre dAB, é um número adimensional chamado de número de Sherwood. O lado direito representa a razão entre o gradiente de concentração na superfície e o gradiente global. O número adimensional de Sherwood será discutido em aulas futuras, mas ele representa a relação entre as resistências à transferência de massa devido à difusão molecular pela convecção. Nesta videoaula, nós analisamos o fenômeno da transferência de massa por convecção, tomando por base um fluido em movimento paralelo a uma placa plana. Na próxima aula, nós iremos falar sobre os números adimensionais da transferência de massa. Até a próxima!